Salmo 63. Nós estamos conversando em cima de uma série de mensagens. Qual é o título da série, irmãos? Vocês se lembram? Aprendendo com Salmos. E eu quero ler com vocês aqui mais um salmo. E este salmo vai abençoar a nossa vida nesta manhã. Salmo 63. Nós vamos ler. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, eu Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. E que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta manhã. Amém? Amém, queridos? Bom, nós vamos ver aqui um pouco do contexto deste Salmo de Davi. Quem escreveu este salmo foi quem, irmãos? Davi. Davi, como vocês sabem, foi um importante rei de Israel. Mas quando ele escreve este salmo, ele estava enfrentando um grande deserto na sua vida. E é muito interessante, meus irmãos, que toda vez que a Bíblia se refere a um deserto como metáfora da vida, ela traz a ideia de sofrimento e aprendizado. O deserto, como vocês sabem, é um lugar árido. Deserto é lugar quente, é seco, né? Sem água. O deserto tem muitos perigos, inclusive animais que podem matar. Agora, essa parte da história de Davi, referente ao Salmo que a gente leu aqui, ao Salmo 63, se encontra em 2 Samuel, no capítulo 15. Anote aí, para depois você ler na sua casa. 2 Samuel, capítulo 15. Não precisa abrir, não. É só anotar. 2 Samuel, no capítulo 15. E eu creio que mais ou menos uns 2 meses atrás, eu falei sobre essa história. Nós conversamos sobre este tema, mas lendo 2 Samuel, capítulo 15. Mas hoje eu vou para o Salmo 63, porque tem a ver com a história de 2 Samuel, no capítulo 15. E o que é que estava acontecendo? Acho que você vai se lembrar aqui, eu vou começar a contar a história, você vai se lembrar do que aconteceu com Davi. Uma forte oposição política havia se levantado contra Davi, e era o seu próprio filho, Absalão, que liderava essa conspiração contra o pai. Era o próprio filho. E, meus queridos, que terrível é um filho agir assim com um pai. Não é verdade, irmãos? Desejando o mal do próprio pai. Que é o quadro que nós encontramos hoje, nos dias de hoje, com tantas famílias, onde os pais se levantam contra os filhos e filhos se levantam contra os pais. Isso é terrível. Isso é triste. Filhos enganando os pais, traindo os pais.
desejando mal, fazendo mal. Isso é terrível. Mas, meus amigos, Davi, ele foi ungido não pelo um ser humano. Davi foi ungido por Deus, pelo poder de Deus. E agora o seu filho conspira contra ele. E você sabe que não há dor mais forte no coração do que a dor da traição. Ainda mais ser traído por quem você muito ama, por um filho. A dor é muito forte. E você sabe como é que Absalão, ele conspirou contra o pai? Sabe o que ele fazia? Meus irmãos, a Bíblia diz que ele ia para a porta da cidade, ele começava a receber as pessoas que iam chegando na cidade, e ele dizia o seguinte: olha, vocês estão vendo os problemas que nós temos no reino? Vocês estão vendo quantas dificuldades tem no reino? Pena que eu não sou rei. Que pena, se eu fosse o rei. Se eu fosse o rei, eu não deixaria isso acontecer. Vocês podem ter certeza que se eu fosse o rei, esse reinado seria muito melhor. Seria muito diferente. E aí, com isso, ele começou a ganhar o coração do povo, gente. Começou a ganhar o coração do povo. E olha, deixa eu aqui dizer uma coisa muito importante. Quando um líder mal intencionado quer dar um golpe, sabe o que ele faz? Ele começa a roubar o coração do povo. Líder mal intencionado, quando quer dar golpe, começa a roubar o coração do povo. E tem muita gente fraca no meio do povo, que começa a dar ouvidos a esses conspiradores. Foi o que aconteceu aqui, nessa história. E aí, Absalão, ele forma um exército e ele decide invadir a cidade. E aí então, diz a história, você pode ler lá, como eu disse, em 2 Samuel, no capítulo 15, que é nesse momento que Davi foge de Jerusalém e ele vai para o deserto. Para onde que ele vai, gente? Ele vai para o deserto. Imagina como é que estava o coração daquele pai. Imagina como estava o coração de Davi, traído pelo próprio filho. E agora ele deixa o palácio, triste, abatido, humilhado diante do próprio povo que ele governava. Que situação! Eu imagino que esse é um dos desertos mais difíceis de enfrentar, gente. E pergunto nesta manhã, qual é o teu deserto? Qual é o teu deserto? Inclusive o tema de hoje é os desertos da vida, baseado no Salmo 63. Mas qual é o teu deserto? Talvez você não esteja passando a mesma crise que Davi aqui enfrentou, mas uma coisa é fato: todos nós, em algum momento da vida, vamos enfrentar problemas, dificuldades e o deserto. Sim ou não, irmãos? Não tem jeito. Agora, no seu deserto, Davi ali, ele expõe a dor do seu coração e ele escreve este salmo que acabamos de ler, o Salmo 63. E como eu disse ainda no domingo passado, os salmos costumam conter revelações íntimas da alma humana. Fala da intimidade dos salmistas. E os salmos, vocês sabem, que foram escritos por vários salmistas, como Asaf, Davi, Moisés, Salomão, entre outros. Mas esse salmo quem escreve é Davi. E aí, gente, Davi, ele nos ensina algumas lições. Este salmo que ele escreve nos traz lições preciosas quando estivermos enfrentando os desertos da vida. Você está enfrentando algum deserto na sua vida? Eu quero pensar aqui nesse texto, tirar desse texto algumas lições preciosas para o nosso coração. Vamos aprender? A primeira lição que a gente aprende aqui nesta manhã, se você quiser anotar, faça isso, na sua casa e aqui neste lugar, nesse auditório. O deserto nos aproxima de Deus. A lição que a gente aprende aqui nesse texto é que o deserto nos aproxima de Deus.
No versículo 1, veja que interessante, você mantém a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler aqui os versículos. Foi lá no deserto que Davi orou dizendo: ó Deus, tu és o meu Deus. Davi faz uma confissão da divindade do Senhor, e ele abre o coração como quem abre para um amigo. Se você está mal, se você está triste, está abatido, vivendo uma crise, a quem você tem buscado, hein? Hein? Para quem você tem pedido ajuda? Diante de quem você tem se ajoelhado? Diante da crise que você está vivendo? Muitos acreditam que a solução está na ciência, nos médicos, nos terapeutas, advogados. Mas eu queria dizer para você que aquele que pode responder à tua oração é o Senhor Todo-Poderoso, o nosso Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus, disse Davi. Ó Deus, tu és o meu Deus. É só Ele que pode te visitar lá no teu deserto. E então, por isso você pode abrir o teu coração. Você pode conversar com Ele, você pode entrar no teu quarto, fechar a tua porta, dobrar os teus joelhos, dizer aquilo que você está sentindo, contar para Deus as tuas dores, as tuas decepções, até mesmo esbravejar, ficar bravo com Deus. Você já ficou bravo com Deus? Eu tenho uma boa notícia para você. Fique tranquilo que Deus aguenta os trancos das nossas brigas com Ele. Fique tranquilo. Você pode dizer tudo a Ele. Por quê? Porque, ó Deus, tu és o meu Deus. Ele é o teu Deus. Ele é aquele que inclina os ouvidos às orações dos seus filhos, dos seus servos. E Ele está aqui ouvindo o bater do teu coração. Ele conhece a tua dor, Ele conhece a dor da tua alma. Foi no deserto, queridos, que Davi, humilhado pelo filho, ele diz ainda no versículo 1, veja lá: a minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de ti. Sabe o que deserto faz, gente? Faz com que nós busquemos a Deus. Pois é, quando nós estamos bem na vida, nós nos acomodamos. É verdade ou não? E o comodismo gera pecado. É só você ver a história do povo de Israel. O ciclo do povo de Israel sempre é o mesmo. Eles vinham de grandes vitórias, grandes conquistas, e eles se acomodavam. E com isso surgiu o pecado. Deus levantava um povo inimigo que destruía Israel. E aí então o povo chorava, o povo se arrependia. Deus enviava um libertador. E então Israel alcançava vitórias e depois entrava no ciclo de novo do comodismo. Cuidado, comodismo gera pecado. Comodismo o que, gente? Gera pecado. Mas quando nós passamos tribulações, nós vamos correndo para a presença de Deus. Essa é uma realidade. O deserto é o deserto que nos faz clamar, que nos faz buscar a Deus. E Davi está dizendo agora: a minha alma tem sede de ti. Agora eu tenho sede. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós não levamos a vida cristã a sério, Deus nos prepara um deserto. Então nós começamos a ter sede de Deus, começamos a orar mais, a ler mais a Bíblia, nós vamos mais à igreja, participamos da célula, nos envolvemos com as coisas de Deus. E quando chega o deserto, a gente experimenta o mesmo que Davi experimentou no versículo 6, olha o que é que diz: quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Davi tinha insônia, e a sua insônia era o seu deserto. Vocês já perceberam como os problemas, as crises, atrapalham o equilíbrio alimentar? Atrapalham o nosso sono, os relacionamentos, é verdade ou não? As crises, elas trazem, por vezes, desequilíbrio na nossa vida. E quando você estiver assim, o que é que você deve fazer?
vá para os pés do Senhor. Vá para os pés do Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água, diz o texto, disse Davi. E quando você não estiver conseguindo dormir, talvez seja o Senhor querendo falar com você. E Ele dizendo para você, meu filho, acorde. Venha para a minha presença. Porque você está precisando. E eu quero falar com você. Coloque-se hoje na presença de Deus, meu irmão, minha irmã. Coloque-se na presença de Deus e Deus vai falar com você. E Deus vai falar ao seu coração. E quem tem ouvidos para ouvir nesta manhã, ouça. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a primeira lição que a gente aprende com Davi. É a primeira lição de um deserto. Veja só, o deserto nos aproxima de Deus. Você pode repetir isso? Vamos lá, queridos. O deserto nos aproxima de Deus. A segunda lição que eu vou deixar para o seu coração. O deserto nos lembra o que Deus já fez por nós. No deserto, Davi começou a se lembrar do poder de Deus na sua vida. E é aí que Deus começa, então, a atuar. Quando você se sentir mal, estiver numa crise, se sentir fraco, comece a se lembrar, meu irmão, minha irmã, daquilo que Deus já fez. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Nos versos 7 e 8, vamos ler? Versículos 7 e 8. Porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti. A tua mão direita me sustém. É interessante, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas que coisas que Paulo está se referindo? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? É o álbum de história da sua vida. Paulo estava se referindo aos problemas que ele havia vivenciado, de tristeza, de dor, de perdas, de traição, naufrágio, apanhou pra caramba, foi dado como morto, e tantas outras coisas. E diante destas coisas, ele diz, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meu irmão, minha irmã, nesta manhã você pode fazer o mesmo. Pegue o álbum de história da sua vida, abra e veja, traga à sua memória aquilo que Deus já fez. Quantas vezes Ele te livrou, quantas vezes Ele te guardou. E em cima destas coisas você diz, se Deus é por mim, quem será contra mim? Louvado seja o nome do Senhor. Pergunto para você, Deus tem sido bom com você? Deus tem sustentado você? Tem tido pão sobre a tua mesa? Tem te faltado alguma coisa? Você tem recebido mais do que você precisa? Quantos aqui têm sido muito abençoados por Deus? Então glorifique o nome do Senhor. Então louve a Deus. Então agradeça a Deus. Exalte ao Senhor. Porque Ele tem sido bom. Louvado seja o nome do Senhor. E era o que Davi estava fazendo aqui. Era o que Davi estava fazendo nesse momento. Ele começou a dizer essas coisas. Sabe por quê, gente? Porque no deserto a gente corre o risco de nos esquecer de tudo e nos revoltarmos contra Deus. Mas Davi preferiu se lembrar dos feitos do Senhor. Então, diante de uma crise que você estiver enfrentando, diante do seu deserto, você diga, o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. O Senhor tem feito grandes coisas na minha casa. O Senhor tem guardado a minha casa. Quando o deserto chegar, comece a se lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida. Quantos livramentos você recebeu durante este ano aqui de 2020. Não é verdade, queridos? Quanto sustento o Senhor trouxe à sua casa. Quantas vitórias Ele já te deu. Traga a sua memória. Isso vai fortalecer o
teu coração, e então você vai poder declarar: em todas estas coisas eu sou mais do que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Terceiro, anote aí, terceira lição. Gente, o deserto trata com as nossas fraquezas. É isso que Davi mostra para nós. O deserto trata com o quê, gente? Com as nossas limitações, nossas fraquezas. Davi precisava consertar algumas coisas na sua vida com Deus. Aí no versículo 3 e 4, você está com a Bíblia aberta, ele diz o seguinte: o teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver. E em teu nome levantarei as minhas mãos. E em teu nome, você pode repetir isso, igreja? E em teu nome levantarei as minhas mãos. Isso, o que significa isso, gente? Isso é um gesto de rendição. Pois é, quando nós levantamos as mãos, quando nós estávamos aqui no tempo de adoração, de louvor, vocês foram abençoados aqui nesta manhã, pelo tempo de adoração e louvor? Quando a gente estava nesse tempo, eu vi vocês levantando as mãos, todos nós levantamos as mãos. E o que isso significa? O que você está dizendo quando você levanta as mãos ao Senhor? Você está dizendo o seguinte: Senhor, eu me rendo ao teu poder, eu me rendo à tua soberania, eu me rendo à tua grandeza, eu me rendo à tua força, eu me rendo diante do Senhor. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Davi sabia que ele tinha vacilado. Ele sabia que o deserto que ele estava passando tinha uma relação com as suas fraquezas. Ele sabia disso. Veja, meus irmãos, Deus não deixou Absalão se levantar à toa. Não, mas Davi tinha algumas coisas, algumas áreas na vida que precisavam ser ajustadas. Ele tinha algumas pendências, ele precisava ser tratado. Ele precisava ir voltar a uma vida de compromisso com Deus. Ele sabia disso. E eu pergunto para você aqui nesta manhã: você se lembra dos votos que um dia você assumiu com Deus, anos atrás da sua vida? Lembra os votos que você fez? Principalmente naquele dia que você levantou as suas mãos e entregou a sua vida a Jesus? Aqueles votos que você fez com Deus no acampamento de jovens? Aqueles votos que você fez com Deus no encontro de casais? Ou então até mesmo num encontro como esse, aos domingos? Você se lembra dos votos que você fez? Muitas vezes, sabe o que acontece, gente? Deus nos deixa passar pelo deserto para que nós possamos lembrar e reafirmar os compromissos que um dia nós fizemos com Ele. É interessante, meus irmãos, quanta função pedagógica, terapêutica e de cura tem um deserto. E é por isso que Deus deixa a gente ir para lá. É por isso que por vezes Deus deixa que Absalão se levante contra nós. Deus envia um Absalão para se levantar contra você, contra nós, para entendermos que nós dependemos dEle e para que nós possamos retomar os nossos compromissos com Deus. Mas sabe o que é triste, gente? O triste mesmo é quando, apesar de Deus levar alguém para o deserto, e Ele faz isso por amor, não para destruir ninguém. Então, às vezes Deus permite alguém ir ao deserto. O triste é quando a pessoa não se rende. O triste é quando a pessoa não se quebranta, não se arrepende, não se humilha na presença do Senhor. Isso é muito triste. Mas quando nós estivermos, meus irmãos, no deserto, que nós possamos voltar para Deus, nos arrepender, reafirmar todos os nossos votos em nome de Jesus e louvarmos a Deus de todo o nosso coração. Glória a Deus. Sabe, tem gente aqui que de repente abandonou alguns compromissos com Deus. Examine o seu coração nesta manhã. Como está a sua vida? Quais foram os compromissos que você fez um dia com Deus? Quais foram os compromissos que você abandonou? Hein? Você sabe que é por isso que
por vezes Deus tem que nos conduzir para o deserto. Porque lá nós seremos tratados nas nossas fraquezas. Foi o que aconteceu com Davi aqui. Foi no deserto que Davi foi tratado na sua fraqueza. E Deus quer fazer isso comigo, com você. Amém? Porque Ele nos ama. Ele corrige o filho a quem ama. A disciplina, como diz o escritor aos Hebreus, no momento não é motivo de alegria. Dói, é ou não é, gente? Dói, é motivo de tristeza. Mas ao longo do tempo, irão surgir frutos de justiça, que irão glorificar o nome do Pai. Você pode dizer amém bem forte nesta manhã? Legal. Número 4, anote aí. Tem uma outra lição desse salmo. Está sendo abençoado nesta manhã? Vamos lá, Deus quer falar com a gente. O deserto restaura a nossa fé. O deserto restaura a nossa fé. No versículo 8, veja lá. Davi aqui tem a sua fé e a sua confiança restauradas. Olha o que ele diz. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Davi entendeu que Deus não havia o abandonado, gente. Ele entendeu. Quer coisa melhor do que a presença de Deus? Como nós precisamos da presença de Deus, aquilo que Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. O apóstolo Pedro declarou, ele disse: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. É só o Senhor que pode dar a direção correta para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Só Ele. Então quer coisa melhor do que a presença de Deus? E aí no deserto, o que acontece? No deserto, você vai para a palavra. Você vai para os joelhos. Você vai lá para o quarto orar. Você vai para a oração. E sabe o que acontece? A graça vem. O bálsamo vem. A restauração vem. O renovo vem. A unção vem. E a bênção do céu desce sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Pois é, queridos. Porque em Deus estão todos os segredos da vida. Todas as respostas que a gente precisa, a gente encontra nele. É Ele que preenche os vazios do nosso coração e da nossa alma, meus irmãos. É só o Senhor. Eu fico impressionado com pessoas que muitas vezes dizem o seguinte: olha, o que eu tenho mais nessa vida é fé. Olha, eu tenho uma fé muito grande. Aí eu fico pensando, é mesmo? Você tem uma fé muito grande? Você tem certeza? Porque, às vezes, sinceramente, às vezes eu olho para mim e falo: nossa, minha fé é tão pequena. Minha fé é tão pequenininha. Claro, o desenvolvimento da fé é uma caminhada, né, gente? É um exercício. E foi Jesus mesmo que disse que se nós tivermos uma fé do tamanho do quê, gente? De um grão de mostarda, nós transportaríamos as montanhas. Uma fé pequenininha. Nós conseguiremos transportar as montanhas. Alguém consegue transportar a montanha aqui? Como é que você diz que você tem uma fé grande? Aí quando eu olho para a minha vida, para a minha realidade, eu digo: eu sou tão pequeno. Como a nossa fé ainda é pequena, gente. Pois é. E muitos apoiam a sua fé nos milagres que Deus pode fazer. Isso é pior. Isso é pior. Porque não é um milagre que sustenta a fé de ninguém. O que sustenta a fé de uma pessoa é a sua experiência com Deus e a sua vida de intimidade com Deus. Eu vou repetir, para que você entenda bem isso. Não é o milagre que sustenta a fé de uma pessoa. Não, o que sustenta a fé de uma pessoa é a sua experiência com Deus e a sua vida de intimidade com Deus. Ok? Porque veja só, vou ser mais claro aqui. Se milagre sustentasse a fé, Israel então teria chegado à terra de Canaã maravilhado pelos feitos do Senhor, lá no deserto. Porque, gente, Israel provou grandes milagres.
No deserto, eles viram, por exemplo, os egípcios morrerem afogados. Eles viram comida caindo do céu, era maná caindo do céu. Viram água brotando da rocha. Quantos e quantos milagres, mas a Bíblia diz que eles duvidaram. Eles o quê? Eles duvidaram e mais, quiseram matar Moisés ainda. O líder. Que vocês não duvidem e não queiram matar aqui o pastor de vocês. Misericórdia, Pai. Alguém disse. Isso mostra que não é a fé, não são os milagres que sustentam a fé de uma pessoa. O que sustenta a fé é a sua vida com Deus. É a sua experiência genuína e verdadeira com Deus. Você já nasceu de novo? Você já teve um encontro real com Cristo? Você é uma nova criatura? Você tem uma experiência diária com o Senhor? Porque se você tiver, é isso que vai sustentar a sua fé. Não são os milagres. Inclusive, milagre é uma coisa que vicia, né? Porque tem gente que é o seguinte, tem um milagre hoje aqui, amanhã quer 2. Tem uma manifestação no culto. E se não tiver manifestação, o culto não serve. Esse culto é sem graça, é sem unção. Não vou mais nessa igreja, estou de mal. É um culto sem graça, porque não tem milagre. Eu não vejo aqui grandes coisas, grandes manifestações. Amigos, nós precisamos nos conhecer a palavra. Mergulhar na palavra. A palavra é alimento. Ela que vai sustentar a sua fé. Você crê nisso? Leve isso a sério, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Versículo 9. Olha o que Davi está dizendo. Está com a Bíblia aberta ainda? Não desista. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra. Veja que agora Davi, ele tinha certeza do livramento e que seus inimigos seriam destruídos. É o que ele está dizendo aqui no texto. E sabe quando é que ele recebeu isso, gente? Sabe quando que ele recebeu essa certeza? No deserto. Foi no deserto. Gente, quanta coisa boa Deus faz quando nós somos conduzidos para lá. É no deserto que Deus vai reativar a nossa fé. É lá no deserto. E Davi começou a ter a certeza da vitória. Ele começou a ter certeza da vitória. E eu pergunto para você nesta manhã, você tem a certeza da sua vitória? Você tem certeza que apesar de todos os inimigos que se levantam contra a sua vida, que se levantam contra você, você crê que você é mais do que vencedor? Meu irmão, você tem essa convicção inabalável? Hein? Tem? Ou você tem medo daqueles que se levantam contra você? Porque aquele que confia no Senhor manterá a sua vida em segurança e terá a certeza de que Deus lhe dará vitória. Deus tem vitória para você aqui nesta manhã. Deus tem bênção para a sua vida. Tem bênção no deserto, gente. Tem bênção na dificuldade. E contra toda a maldade desse mundo, que você possa ter a fé reforçada, que você possa ter essa confiança de Davi, e que você diga ainda hoje no seu coração, eu tenho a certeza do livramento de Deus, e o inimigo será destruído, porque o Senhor é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu escudo, Ele é o meu refúgio, Ele é socorro presente no tempo da angústia. Eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a presença do Senhor é constante na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amigos, o deserto não vai te destruir. Fala para o teu irmão do lado, o deserto não vai te destruir, meu irmão, minha irmã. Não vai te destruir. Creia nisso. Quem é maior? Hein, gente, quem que é maior? Você tem medo de quê? E de quem você tem medo? Hein? Quem que te ameaça? Tua vida não está nas mãos dos teus patrões. Tua vida não está nas mãos dos políticos, dos empresários. A tua vida está nas mãos do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Eleva os meus olhos para os montes.
De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Maior então, gente, é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. O Senhor é por nós. O Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é por nós, a palavra de Deus é por nós. Portanto, confie no Senhor. Confie no Senhor. E a quinta lição que eu quero deixar para o seu coração. Está sendo abençoado nesta manhã? Vamos para a quinta lição aqui, irmãos. Quinta lição. O deserto renova as nossas forças. O deserto renova as nossas forças. É isso que a gente aprende com Davi. Olha quanta lição que Davi nos ensina quando ele estava enfrentando o deserto. Veja, foi lá no deserto que Davi recebeu força. Foi no deserto que ele recebeu convicção, motivação e vontade de voltar para Jerusalém. Pergunta, o que você faria? O que você faria? Veja só, o filho e o exército inimigo estavam lá. Como é que ele volta para Jerusalém? O filho e o exército inimigo estavam lá. Davi estava acuado no deserto, sem água, sem mantimento, sem provisões. Eu vou dizer para você que é só na força do Senhor, gente. É só na coragem do Senhor que ele poderia encarar aquela situação. É verdade ou não? Só assim. E aí no verso 11, o que é que ele diz? Veja aí na sua Bíblia. Verso 11, me acompanha. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Sabe o que Davi está dizendo? Eu sei do meu lugar. Eu tenho convicção de quem eu sou. Eu sou o rei e eu vou retomar o trono de Israel. Quem é você? Qual é a sua identidade? Você sabe quem você é? Diga, eu sou filho amado de Deus. Ele dizia isso, eu sou o rei. Eu tenho convicção de quem sou. E eu vou retomar o trono de Israel. Deixa eu dizer para você uma coisa muito importante nesta manhã. Deus pode restituir tudo aquilo que você perdeu. Você que me acompanha aí na transmissão e você que está aqui nesse auditório, saiba que Deus pode restituir tudo aquilo que você perdeu. E Ele quer fazer isso. E para isso, o que Ele faz? Ele enche o teu coração de motivação e de esperança. Ele dá uma força para você que você nem sabe de onde vem. Eu já experimentei isso na minha vida. Você já experimentou isso? De uma força, ser tomado de uma força que você não tem nem ideia. Da onde vem esta força? É justamente a força de Isaías 40 que diz, e subirão com asas como águia, voarão, caminharão e não tropeçarão, correrão e não se cansarão. Glória a Deus, igreja. E é só o Senhor que pode dar essa força a mim e a você. Isso não está na força do braço, da capacitação humana, da inteligência. Não, é só o Senhor. Mesmo no deserto onde você se encontra, Ele vai com você. Ele vai com você. E eu creio que você vai sair daqui hoje, nesta manhã, com as suas forças renovadas em nome de Jesus. Você crê nisso? Então confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e deixa Ele fazer. E aí, olha o que acontece, gente. Olha o que acontece. Quando Davi decide voltar para Jerusalém, o seu comandante vai na frente lutar contra o exército de Absalão. E Davi então dá um recado, ele diz aos soldados. E ele diz, olha, vocês vão atacar a milícia do meu filho. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Não façam nada com meu filho. Não façam nada. Não façam nada. Veja, o filho havia traído o pai. O filho tomou as mulheres do pai. O filho tomou o trono do pai. O filho roubou o coração do povo. Mas esse pai, ele diz para o comandante, não faça o mal a ele. Não faça o mal a ele. Mas o que acontece nessa história? No meio da batalha, Absalão é morto. Pois é. E aí um mensageiro corre até Davi
querendo dar a notícia. E ele veio todo feliz, cheio de empolgação, alegre, e dar a notícia: olha, Absalão é morto. Absalão é morto, vamos celebrar, Davi. O que Davi faz? Naquele momento, Davi começa a chorar. Gente, veja o que é o coração de um homem bom. Veja o que é o coração de um homem quebrantado, de um homem de Deus. Veja, por que Davi foi chamado do homem segundo o coração de Deus se ele cometeu tantos erros, tantas falhas? Por quê, meus irmãos? Sabe por quê, queridos? É pela intencionalidade do seu coração. Porque Deus sabe quem tem a intenção boa e coração sincero. Deus sabe. Deus conhece as suas palavras antes de serem ditas e os seus pensamentos antes de serem pensados. Deus conhece o nosso coração. O homem vê o aparente, mas Deus vai além. Deus olha o coração. Então Deus sabe. Deus sabia a intenção do coração de Davi. E do coração humilde e sincero daquele homem. E Deus sabe também quem maquina o mal contra os outros. Deus sabe. Pois é, Davi tinha um coração bom. Ele tinha um coração bom. E então ele diz: Absalão, meu filho, quem me dera ter morrido no seu lugar. Eu queria estar no teu lugar, meu filho. Eu queria. Ele chorou. Que atitude, gente, que atitude linda. Que atitude linda, apesar de todo o mal que aquele filho trouxe. Mas foi no deserto que Davi redescobriu a sua vocação. E então, ele retorna para Jerusalém e ele reconstrói o seu reino. Davi agora era um outro homem. Um homem revitalizado, mais preparado. Deixa eu dizer para você que pode ser que nesta manhã você esteja passando um tremendo deserto na sua vida. Uma grande crise. Mas eu quero dizer para você que hoje você tem uma enorme chance. Hoje é a tua chance, é a tua oportunidade de recuperar os teus votos com Deus, de ter sede da presença de Deus e de experimentar uma força que só vem dEle, que só Ele pode te dar e a vitória que Ele vai te conceder. Isso pode acontecer nesta manhã. E eu quero finalizar aqui com vocês. Quero concluir essa mensagem para orarmos juntos. Amém, meus irmãos? Talvez, tem gente aqui que foi traída por uma pessoa muito amada. Às vezes você foi traído pelo seu filho, sua filha. Às vezes você foi traído pelo seu marido ou sua esposa. Traído por um amigo. Um relacionamento que machucou a sua vida. Machucou o seu coração. Então você pensa que essa pessoa foi o responsável por você estar vivendo nesse deserto. Você está dizendo, está vendo? Ele causou um deserto na minha vida. Olha o que ele fez comigo, olha o que ela fez comigo. E é por isso que eu estou vivendo esse deserto. Talvez você esteja assim, mas eu quero dizer para você nesta manhã que Deus tem o controle de todas as coisas. Que Ele está com você, meu irmão, todos os dias. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o seu bem, creia nisso. Deus quer te levar para lugares onde você possa ter mais intimidade com Ele. É tempo de você buscar a Deus. Você está no deserto? Clame a Deus. A minha alma tem sede. Deus, Tu és o meu Deus. A minha alma tem sede de Ti. Tem sede do Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã. O deserto é uma das experiências mais profundas que uma pessoa pode viver. Mas o deserto é terapêutico. O deserto é curador. Por isso que Deus permitiu você entrar nesse deserto. Como Ele permitiu também Davi e tantos outros homens na Bíblia. Você não é o único, não. Mas saiba que Deus sabe qual é o teu deserto. Deus conhece a tua luta. Ele sabe qual é a sua dor. Ele sabe o motivo das tuas lágrimas. Ele sabe o teu problema.
a tua necessidade, as tuas angústias, as tuas incertezas, os teus medos, as tuas frustrações. Deus conhece todas as coisas, queridos. E Deus quer que você entenda que, apesar do deserto que você está passando, Ele continua te amando. Que Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E Ele quer se aproximar mais de você. Ele quer tratar a tua fé. Ele quer restaurar o teu compromisso. Ele quer renovar as tuas forças. Creia nisso e tenha certeza de que Ele vai te dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém.